Olá, sejam todos bem-vindos ao quadro Inspire-se, iniciativa da Associação Comercial de Dois Vizinhos, ICDL. E me chamo Elizabeth, sou empresária daqui de Dois Vizinhos, sou diretora de eventos desta casa e também conselheira municipal de turismo. E nesse dia eu gostaria de apresentar para vocês aqui Rosauro, né, Areta. Ele é empresário aqui da nossa região e esse quadro tem como finalidade trazer personalidades que nasceram aqui na nossa região e valorizar e mostrar para vocês essas peculiaridades, essas pessoas maravilhosas que fizeram da nossa região mais valorosa. E eu tenho a honra, então, de apresentar essa pessoa para vocês aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre ele, sobre a formação, que eu acho muito importante, né? As pessoas saberem o trajeto que você percorreu durante todo esse período, para saber de onde você saiu e aonde hoje você se encontra. Então, ele é graduado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Redes e Sistemas distribuídos pela Unix, é isso? Isso mesmo. Diretor executivo da EAI Telecom e Reline Telecom e sócio proprietário da 10 Telecom. Vice-presidente da Cinet, Sindicato Interestadual dos Provedores de Internet. Também foi ex-presidente da RedeSul, Associação Nacional das Empresas de Soluções de Internet e Telecomunicações. E ex-conselheiro da Abrinte, a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, entre outras, que com certeza não estão aqui nominadas, mas com certeza você já deve ter um histórico muito grande nessa sua trajetória, né? E também sempre participante de eventos, seminários, sim. E aí você poderia falar um pouquinho para nós de toda essa tua trajetória. Claro. Primeiro, Elizabeth, obrigado pelo convite. Obrigada a toda a Associação Comercial de Dois Vizinhos. Eu sou natural de Planalto, mas já me sinto quase um doviziense, porque desde 2008 nós temos a 10 Telecom aqui, a gente vem toda semana aqui para Dois Vizinhos, então a gente já convive e gosta aqui da cidade, né, nesses últimos 13 anos. Então seja muito bem-vindo mais uma vez a essa casa, né? Nós sabemos que não nascemos empresários, nós nos tornamos por um sonho, né, por uma busca. Em algum momento aí, nessa tua trajetória, você olhou para aquilo e aquilo nasceu dentro de você. Eu lembro muito de mim quando criança, né? Eu era muito idealizadora, sempre buscava fazer sempre o meu melhor. E, dessa forma, eu queria entender como que foi isso para você, como que nasceu o empresário Rosauro, né? De que forma a 10 Telecom nasceu? Então, bom, eu também, né, quando eu falo de empreender, eu tenho minhas lembranças desde criança. Uhum. Eu tenho duas lembranças muito grandes, porque, por exemplo, eu nasci num ambiente empreendedor. Uhum. Tipo, o meu pai e a minha mãe, eles tinham um bar lá no interior do município de Planalto, na área rural. Eles tinham um bar e uma pequena indústria de sorvetes, né? E aí eu sempre via eles fazendo diferença e cada dia, ou seja, tinha que matar um leão todo dia, né? Uhum. Eu fui vendo isso e, ao mesmo tempo, eu vendo assim as outras pessoas vindo e indo e tal, eu falei assim, não, eu também preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui nascendo, eu fui assistindo, por exemplo, tipo, eu era criança e era a época do Ayrton Senna, uhum. E eu olhava e via ele fazendo coisas assim que inspirava as pessoas, né? Que eu falava assim, nossa, olha só, isso é um exemplo pra gente. Eu também queria fazer alguma coisa diferente. Obviamente, como eu era criança, tinha meus 7, 8 anos, eu não tinha ideia do que fazer. Eu só tinha aquele desejo de, não, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu preciso fazer alguma coisa diferente para ajudar. E aí, sentindo isso e vendo, quando eu comecei a faculdade, né, no segundo ano da faculdade de Sistemas de Informação, a internet estava começando a chegar no Brasil, lá no ano 2000, 2001, e a minha cidade, lá em Planalto, não tinha internet. Eu falei assim, bom, eu preciso achar um jeito de resolver o meu problema, e esse meu problema é um problema de muitos que vão acreditar. E aí, vendo um problema e com ainda aquele sentimento de quando eu era criança, que eu tinha que fazer alguma coisa diferente, aí foi que eu falei assim, bom, eu vou montar uma empresa, eu vou montar um provedor de internet, e eu tinha vontade, tinha o sonho, mas eu não fazia a mínima ideia de como era ter uma empresa e conduzir, né? E isso, com o sofrimento do dia a dia, a gente foi construindo no dia a dia. E aí, depois disso, em 2008, a gente montou a 10 aqui em Dois Vizinhos. Eu fiquei sabendo que, em uma determinada ocasião, você olhou aquela caixa, né? Que antigamente era aquela caixa de abelha, que era o computador, né? Sim. E foi ali que você nasceu o teu desejo. Você nem sabia como é que aquilo ia funcionar, mas era aquilo que você queria para sua vida, né? Foi bem isso. Foi na época do segundo grau, quando eu nem sabia o que era um computador, para dizer a verdade. Então, eu tinha lá meus 17 anos, aí 16, 17, e nunca tinha visto um computador, não sabia nem o que era, né? Naquela época, talvez aí para os nossos jovens que estão vendo aí,
Naquela época não existia celular, ninguém nem imaginava o que era isso, né? E hoje a gente não vive sem. E aí quando eu vi aquele negócio, eu falei assim, nossa, fiquei encantado. Falei assim, é isso aí que eu vou ter que fazer na minha vida. E você com certeza deu um tiro certeiro, né? Porque hoje o mundo já não vive mais sem. Sem dúvida. Cada dia está mais e mais e mais, e a busca é constante por isso, né? Nessa sua trajetória ali, eu sei que você deve ter tido várias pessoas que se envolveram, passaram pela sua vida, e há uma máxima que diz que, se você for escolher os seus parceiros, procure aquelas pessoas mais ocupadas, mais envolvidas, que com certeza essas serão os seus melhores colaboradores, né? Em quais negócios você está envolvido hoje? Quais são as pessoas que mais fazem parte do seu dia a dia? Bom, falando das pessoas, eu acho que eu concordo plenamente com você, de fato, né? As pessoas são o que move o mundo e que faz a diferença nos negócios, né? Eu sempre uso com as pessoas próximas a mim que, se a gente está numa sala e você se sentir a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Com certeza. Porque você tem que estar num ambiente onde você tem pessoas que te desafiam e que tem coisas para te ensinar, né? A gente tem que estar sempre disposto a aprender. Hoje eu estou muito envolvido, então, na DS Telecom, que é uma empresa aqui de Dois Vizinhos, que a gente iniciou em 2008. Também estou envolvido na Airline, que foi a primeira empresa que eu abri, então o primeiro provedor de internet que a gente fundou lá em 2002 na cidade de Planalto, que é onde eu moro. Então a gente criou ela. E depois, em 2014, a gente também criou a EAI, que é uma empresa de atacado de telecomunicações, onde ela atende vários outros provedores aí, principalmente no sul, mas a gente tem cliente em outras regiões do Brasil também. Que bacana. Então a expansão foi inevitável. Hoje você já está em várias frentes também. E me conta um pouquinho mais. Qual o número de colaboradores hoje que vocês têm? Bom, aqui na DES, a gente tem entre colaboradores diretos e indiretos, ou seja, terceirizados, são aproximadamente 90 colaboradores, né? 90 colaboradores. E aí nós tem eu como sócio, tem o Sidney Batistella, que é de São Jorge, e o Vanderlei Pique também. Então nós três que fundamos a DES lá em 2008 também, né? Cada um de nós já tinha um provedor e a gente estava olhando e falando assim, olha, o que a gente pode fazer? E aí a gente viu Dois Vizinhos como uma cidade potencial, né? Uma cidade que estava crescendo bastante e que tinha demanda. E a gente criou a DES para isso. E aí o que a gente sempre fez? A gente procurou fazer, que a gente já tinha isso nas nossas empresas, porque tanto eu, quanto o Sidney, quanto o Pique, a gente sempre foi muito de buscar, de aprender. Então, ou muito curioso, né? Talvez até mais fácil da gente poder dizer. Então, quando a gente montou a DES, a gente procurou fazer aquilo que tinha de melhor, né? Ou seja, ir buscar. Tanto é que a gente abriu a DES em 2008 e já no ano de 2009, né, a gente começou a construir a primeira rede de fibra ótica aqui em Dois Vizinhos para atender os clientes. Então, a gente fomos os primeiros a construir uma rede. Obviamente que atendia uma parte pequena da cidade, mas a gente foi construindo, experimentando e testando para trazer uma evolução que na época, né, hoje a fibra ótica é o que tem para se usar a internet. Mas lá em 2009 era uma tecnologia que se falava que era do futuro, que hoje a gente pode dizer que é, mas na época se tinha muitas dúvidas. Mas a gente estudamos, pesquisamos e a gente acreditou que esse poderia ser o caminho. E a gente começou a investir, de fato, né, hoje a internet, através de fibra ótica, é o caminho que se tem para as pessoas terem internet. Com certeza. Eu vi que você é muito aberto ao associativismo, né? Hoje eu vejo que alguns líderes eles têm um pouco de medo de crescer e ter que dividir com outras pessoas, né? E vocês foi uma parceria aí que deu certo, que nem tanto a 10, conte um pouquinho para nós aí, surgiu de uma divisão aí familiar, que nem tanto o nome da empresa é o nome também das esposas de vocês, né? Isso para mim é novidade, porque até então eu não sabia que a 10 aí, né? Essa é uma novidade até engraçada, porque, né, todo mundo quando fala assim, a 10 surgiu por causa do número 10, isso, 10 e tal. E quando a gente foi montar a 10, a gente estava lá, sentamos todo mundo jantar, a gente já era amigos, né? Então nós estava lá os três casais, e que nome nós vamos colocar? Aí nós tentamos fazer as iniciais dos nomes nossos, né? E aí vimos que não dava nada certo. Aí falamos assim, bom, vamos então também quem inspira a gente nas esposas. Olha só a inspiração, nós mulheres, olha. Não tem como um homem que trabalha e que quer ter sucesso não tiver escorado por uma mulher. Né? Olha aí, do lado, andando lado a lado, né? Exatamente. Mas nós também sabemos que alcançar o sucesso não é uma tarefa muito fácil, né?
Para quem acha que alcançar talvez o posto que você está hoje, ou tantos outros empresários do sucesso, é tudo flores, e nós sabemos que não é, e eu tenho certeza que no meio do caminho a sua trajetória não foi fácil. Então, nessa busca, me conte aí como é que foi, quais que foram as suas dificuldades, o que você teve que superar nesse tempo, que busca que você teve que ter lá para você superar. Olha, as dificuldades, elas foram muitas, assim. Então, a coisa que eu mais lembro, e hoje até, assim, eu olho com, não vou nem dizer orgulho, mas assim, olho que aquilo foi essencial para o aprendizado da gente, porque quando eu vivi foi muito difícil. Lá em 2004, então, a empresa estava com 2 anos, né, a gente cheio de sonhos, querendo fazer, mas a inexperiência de como tocar um negócio, né, porque eu não tinha um professor, né, na verdade você empreender não existe manual, né, porque cada negócio é diferente, em situações diferentes. E aí eu também era professor universitário, né, e aí o que acontecia? Eu pegava, ou seja, chegava no final do mês, a empresa dava prejuízo, eu pegava o salário que eu ganhava de professor, colocava tudo na empresa e ainda faltava. E foi um momento que, por exemplo, eu tinha a minha filha Laura, né, que hoje já tem 17, ela tinha nascido há pouco tempo, tinha nascido prematura, e ela, né, tipo assim, graças a Deus foi tudo bem, mas aí ela tinha que tomar leite NAN, e muitas vezes a gente chegava de noite lá e tinha que comprar o leite e não tinha lá, eu lembro, era R$9 e pouco, e faltava os R$10 para comprar, e tinha que se virar como dava, e pedir para o pai, para a mãe, para o sogro, para a sogra, para ajudar, para ela não ficar sem o leite, né? Então, assim, foi momentos assim que me marcaram, e eram momentos, até coloco, porque nesses momentos às vezes a gente tinha vontade de desistir. Fala assim, olha, pega, vende, vai, pega um emprego, vira vira tipo assim uma função X, né? Que você vai ficar tranquilo, você vai ter estabilidade. E também era uma opção boa. Só que aquilo que eu tinha dentro de mim, que era um sonho de construir, de fazer uma diferença, eu falava, não, uma hora vai dar certo. E aí foi indo, e aí depois de 2007 para frente as coisas foram ficando mais fáceis. Então, para quem pensa em empreender, acho que um item muito importante é que você não desista, que você acredite no que você está fazendo, porque dificuldades vão vir. Isso é fato, faz parte do negócio. Só que para quem espera e continua trabalhando duro para superar essas dificuldades, tenho certeza que vale a pena, hein? Às vezes as pessoas olham para você, olham para outros empresários do sucesso, mas não têm a noção, né, do caminho que foi percorrido, das dificuldades, das noites sem dormir, muitas vezes ter que pegar um ônibus, um avião, um sábado, num domingo, porque na tela da televisão, do celular, tudo é muito fácil, mas ninguém sabe a trajetória, as dificuldades, coisas como essa, né, que um simples leite pode ser uma coisa tão corriqueira, mas naquele momento era tudo que você precisava, né, para você alcançar. E eu estava pensando aqui, às vezes fugindo até um pouquinho do planejado aqui, é que pessoas de sucesso, para mim, elas têm características muito parecidas. Se você for olhar para todas elas, elas têm características muito parecidas. Porque a definição de sucesso, para mim, pode ser uma, para você pode ser outra, né? Para alguns pode ser o dinheiro, para outros o bem-estar. Enfim, as definições são as mais variadas. Mas uma coisa que eu percebo que para o sucesso ser verdadeiramente uma coisa muito profunda é você entender o ser humano como humano, né? As empresas, por mais que elas lidem com números, com metas, mas a parte humana é uma das mais importantes. Eu acredito que todo homem de sucesso, mulher de sucesso, atenta muito para isso. E num pouquinho que eu fui pesquisar sobre você, eu percebi que você tem uma busca sobre liderança, gestão de pessoas, porque eu vejo por mim mesma, se o meu time não estiver bem, se o meu time não estiver saudável, se a minha equipe não estiver bem, o sucesso para mim não é algo alcançado, né? Me fale um pouquinho mais do Rosauro, essa pessoa, esse humano que está por trás de toda essa estrutura. Olha, de fato eu concordo plenamente com você, e eu até tenho uma história um pouco engraçada para contar. Você pode até ver aqui que eu sou meio tímido e tudo mais, mas logo que eu comecei a empreender, eu não gostava de pessoas, eu gostava de ficar lá no computador, e acho que talvez foi um dos motivos que me levou eu a gostar. Então eu ficava lá dedicado, e só que aí, tipo assim, eu não conseguia fazer as coisas acontecer como deveriam, né? Eu era, assim, muito incompleto. Acho que eu continuo sendo incompleto até hoje, a gente tem que estar sempre... Uma busca incessante. Uma busca e sendo um aprendiz. Mas eu me lembro, assim, muito bem, eu estava lá uma noite assistindo o Fantástico, vi um quadro do Max Geringer, e ele falou assim, olha, toda pessoa que quer ter sucesso na vida, não importa o que ela está fazendo, principalmente se quiser empreender,
ele tem que fazer pelo menos 2 cursos na vida. Um Empretec do Sebrae e o outro um curso de PNL. Eu falei, caramba, eu não sabia nem o que era. Aí, o curso do Empretec, eu olhei e tal, não tinha nada na agenda, pesquisei, achei um curso de PNL. Fui para o Rio de Janeiro fazer lá. E hoje eu brinco que se eu não fosse ter entrado nesse mundo de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, eu brinco que eu acho que eu não estaria aqui. Eu já tinha morrido, já tinha infartado, porque eu era muito nervoso, muito estressado. E aí depois que eu comecei a ver, entender como a minha mente funcionava, como eu podia melhorar e como que era, e que na verdade assim, eu não era a pessoa mais azarada do mundo, que tudo estava acontecendo comigo, mas que são coisas normais da vida, né? Aí eu entendi e comecei a aprender um pouco, né? Comecei a aprender a gostar de pessoas, a valorizar as pessoas. Isso eu acho que foi um dos fatores determinantes, né? Então hoje, desde 2013 para cá, a coisa que eu mais estudo, né, e que mais eu me dedico, e não é porque é uma questão de necessidade, é uma questão de necessidade, porque é como um combustível para mim. Então, é estudar o desenvolvimento humano é a coisa assim que mais me dá prazer, que eu mais gosto de me dedicar, né? Hoje, devido à pandemia, obviamente, a gente estuda muito lendo, né? Exato. Então, por exemplo, gosto muito de ler biografias, né? Livros de pessoas contando a história deles. E aí eu acho que o desenvolvimento humano que me ajudou a entender melhor, né? Tanto no negócio, estratégia, e também a valorizar a equipe que a gente tem, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, em todas as minhas empresas, que eu sou sócio, que eu participo, a gente tem mais ou menos aí 160, 170 colaboradores. E todos eles vêm e contribuem de uma forma muito valorosa e muito importante para a nossa empresa. Então, a gente se preocupa com o desenvolvimento deles e também com a satisfação, né? Porque você acaba sendo uma família, né? Exatamente. Eu vejo que os primeiros a vender o seu produto, a sua imagem, a sua empresa, são aqueles que trabalham com você. E nada mais, nada melhor do que serem apaixonados por aquilo que fazem, né? E tem um princípio judeu que eu carrego comigo também, que eu vejo que os judeus hoje são um dos povos mais com tecnologia, né? Enfim, que o judeu, ele, além dele ser bem-sucedido para si, ele quer com que aqueles que estejam com ele sejam bem-sucedidos também. Então, um bom líder, além de ele ter um crescimento pessoal, ele carrega junto dele todos os seus consigo, né? E esse é um princípio judeu que a gente vê o porquê eles são tão prósperos na vida. Porque não somente eles prosperam, mas eles fazem os demais prosperarem juntos também. Então, isso é muito bacana. Parabéns, né, por essa visão também. Isso é aquela coisa, né? Você pode até chegar num lugar, né? Mas se você chegar naquele lugar, com as pessoas que você gosta e que você quer que estejam junto, é muito melhor do que você querer chegar sozinho. Então, porque eu acredito que o homem, assim, quando chega a um determinado, muitos empresários do Brasil afora, eles chegam ao ápice de sucesso, que o dinheiro já não é mais o suficiente. Se você não tiver pessoas e pessoas engajadas, apaixonadas por aquilo que fazem. Então, eu acredito que o trabalho, o sucesso, ele tem muito mais prazer, né? Eu imagino que seja dessa forma também. Sem dúvida. Eu acho que num mundo, infelizmente ou felizmente, a gente não sabe, capitalista, que é o que a gente vive, o dinheiro é um item importante, infelizmente, né, para sobrevivência, para isso necessário. Agora, você ter os objetivos, né, por exemplo, né, o mundo está aí, a pandemia agora aconteceu, uma coisa que ninguém esperava. Inevitável. E eu acho que assim, quando você tem um objetivo, por exemplo, um dos meus objetivos, né, assim, obviamente que dentro das minhas proporções do que eu posso e do que eu desejo fazer, né? Por exemplo, foi quando depois eu fui materializando aquilo que eu via no Ayrton Senna, que eu assistia. Sim. Por exemplo, que ele deixou um legado para o Brasil até hoje, né? Ou seja, ele já morreu aí há 30 e poucos anos, mas o legado dele permanece. E eu sempre procuro pensar nos meus negócios, no que eu vou fazer, ou seja, quando eu escolho um negócio para fazer, esse negócio ele tem que ser por um objetivo maior, ele tem que ter uma diferença, né? Ou seja, uma missão para deixar um legado. Então eu sempre olho nesse sentido. Que bacana. E dentro do associativismo, qual que foi a sua experiência? Eu sei que você foi presidente da Rede Telesul, né? Quais que foram os benefícios que o associativismo trouxe para você? Bom, eu fui presidente da Rede Telesul, que é uma associação de provedores do Estado do Paraná, de 2016 a 2020. Mas eu acho que o associativismo, em mim, ele já nasceu muito antes. Por exemplo, os meus sócios, o Vanderlei e o Sidney, aqui na 10, a gente se conhece mais ou menos desde 2004, 2005.
E foi um associativismo entre nós informal que fez com que a gente construísse a DES, né, que hoje atende várias cidades aqui na nossa região. Ou seja, foi aquela questão, quando você tinha dificuldades, né, você trocava ideias para você resolver. Quando você tinha soluções que você achava que eram boas soluções, você também trocava ideia para que outros também tivessem essa solução e também pudessem desenvolver. Você não queria guardar para você. Acho que esse é o princípio do associativismo, porque você pode ter uma ideia incrível, que isso é muito bom, que quando você compartilha, a outra pessoa, se ela é como você, ela vai te ajudar a melhorar essa ideia, vai levar essa ideia mais para frente e melhor. Então foi isso que a gente fez. E na associação, né, quando a gente estava lá, a gente trabalhou muito nessa questão do associativismo, de buscar causas comuns, né, ou seja, com a Copel, pelos postes, né, que todo provedor da internet ele tem que alugar os postes da Copel, tem regras, monetares, negociações em conjunto, mas o que eu sempre mais procurei incentivar quando eu estava à frente da associação era que os provedores têm que se encontrar e eles têm que conversar, né, eu tenho um ditado que eu carrego comigo, que a gente tem que conversar de coração aberto. Né? Ou seja, você não tem que ficar sem reserva, cuidando que você vai falar, não, vou guardar um segredo aqui. Não, você tem que conversar de coração aberto, porque a outra pessoa também vai conversar de coração aberto. E é aquela coisa. Se você tem uma moeda de R$1 e eu tenho uma moeda de R$1 e a gente troca, cada um fica com uma moeda de R$1. Agora, se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia e a gente troca, cada um tem duas ideias. E é assim que você vai crescendo. Então, acho que esse é o poder do associativismo. É esse o poder de a gente trabalhar junto, né? É o que a gente está vivendo, vocês estão fazendo muito bem aqui na Associação Comercial. Crescendo junto, trocando ideias. E eu também penso da mesma forma, a gente não tem que guardar para a gente cheio de reservas, achando que uma ideia ela vai ficar só para você. Eu acredito que quando há essa divisão, multiplicam as ideias, né? E o crescimento ele é inevitável também. Mas um passarinho me contou aí que tem novidades aí para acontecer nos próximos dias. O que você me diz em relação a expandir a novos ares? Fiquei sabendo que estão nascendo algumas startups aí, uma novidade bacana que já me contaram. Então, na verdade, assim, quando a gente gosta de sonhar, né, você tá sempre assim, você não consegue olhar para uma coisa e falar assim, nossa, mas isso aqui e tal, assim, vem um monte de ideias, né, junto. Então eu sempre acreditei muito, né, gosto de ter as pessoas perto, acreditei muito em fazer coisas diferentes, né, justamente para deixar um legado. Então hoje eu tenho trabalhado com 3 startups, né. Que bacana. Uma empresa de software, uma que a gente está lançando agora, que eu acho que é muito interessante, é uma plataforma de ensino, né, ou seja, uma plataforma de ensino chamada Super Conhecimento. Nessa plataforma de ensino a gente tem lá centenas de cursos, onde profissionalizantes das mais diversas áreas e cursos não profissionalizantes que simplesmente vão te ajudar a sanar uma situação, a resolver um problema. Então a gente tem investido muito nisso e a gente está lançando agora ela nesses dias. Iniciamos a divulgação para o público há uns 15 dias atrás. Que bacana. E essa é uma grande tendência que eu acredito que com a pandemia ela se fortaleceu e não vai mais voltar atrás. Sim. Cada vez mais a gente vai ter essa informação, esse acesso ao conhecimento e da forma, né, mais fácil possível, porque você pode acessar no momento que você quer, vai estar ali, vai estar gravado, né? Sem dúvida. Acredito, mas tem mais coisa nascendo, você pode contar para nós? Sim, a gente também aproveitamos, né, muitos falam que a gente é louco, né, outros dizem que... como é que é de louco e médico, todo mundo tem um pouco, né? Isso mesmo. Foi que a gente já estava olhando, lá no final de 2019, para criar uma startup, uma empresa na área de viagens, né, uma operadora de viagens. Muito bom. Só que aí, em março do ano passado, veio a pandemia, e a pandemia, tipo, ela põe abaixo esse segmento, né? Agora que esse segmento está surgindo. E quando esse segmento foi por terra, que acho que foi um dos mais afetados, né? A gente viu que aquele era o melhor momento para a gente investir ainda mais, ou seja, se a gente tinha um roadmap de fazer, a gente falou assim, não, nós precisamos antecipar isso, mesmo porque acelerar. Agora vai estar todo mundo acelerado, querendo viajar. Exatamente, né? Agora a gente tem uma demanda reprimida muito grande. Então, com certeza. A gente está investindo nisso principalmente para atender as agências de viagem, né? Sempre com um foco de tecnologia, mas sabendo que o que mais importa e o que mais vale são as pessoas. Então, no diferencial das pessoas e usando a tecnologia como um meio termo para isso. Que bacana. Como que você vê que as empresas devem se adaptar tecnologicamente para serem competitivas hoje, de agora para frente? Porque até agora foi um desafio, mas a gente sabe que há superação a cada momento, né? O que acontece hoje já está obsoleto, cada vez tem... Como que você vê isso?
Olha, eu acho que esse é quase a pergunta de $1 milhão, né? Porque ninguém sabe qual é a resposta, né? Todo mundo tem as suas convicções, né? Eu sou muito adepto, como eu gosto também de viajar bastante. Infelizmente agora a gente não tem tido, porque... E o viajar não é simplesmente para passear, para conhecer. Eu sempre vejo que, para mim, qualquer viagem que eu faço é uma aula, é um aprendizado. Você aprende milhares de coisas. E nascem novas ideias, e você vai para fora e fala, podia colocar isso no meu negócio, né? E com certeza esse negócio de viagens, essa startup deve ter nascido de viagens. Sim, ela nasceu numa viagem que eu estava fazendo. Eu tinha ido para uma feira de telecomunicações nos Estados Unidos. Na volta, eu estava lá sentado no aeroporto, olhando aquele monte de gente. Falei assim, olha, é uma oportunidade. E aí foi que a gente surgiu para fazer isso. Mas o que eu acho que as pessoas têm que fazer nesse momento? Né? A gente fala muito e talvez acho que agora, do ano passado para cá no Brasil, esse termo já está muito em voga, a indústria 4.0, né? Ou seja, a era da experiência. Eu acho que todo mundo está preocupado com a experiência, porque a pandemia, na minha opinião, ela pegou o que a gente ia evoluir como pessoas e negócio em 10 anos, e trouxe isso para um ano e meio, aí, que é o que a gente está vivendo agora. Então, todo mundo, em qualquer negócio, não importa qual seja, a pessoa sempre vai estar preocupada com a experiência dela, ou seja, ela quer algo melhor do que ela tinha antes, porque ela sabe que a vida, ficou muito mais claro que a vida é mais curta do que já e que pode desaparecer de uma hora para outra. Isso, né, que estabilidade não tem. E também que a pessoa ela quer valorizar o tempo dela. Então, por exemplo, como o tempo é curto, a pessoa quer valorizar o tempo dela, tem que ser importante. Então, ela está muito focada nisso. Então, qualquer negócio, eu acho que você tem que se preocupar com a experiência do teu cliente, né? Ou seja, por exemplo, no caso da Desktop Telecom, aqui eu vou dar um exemplo. Hoje o cliente ele não pode mais chegar às 6:30 da tarde se ele tiver um problema na internet dele e esperar para resolver amanhã. Não, ele tem que ser resolvido hoje. Então, a gente sabe que são desafios, né? Nada é fácil, nada você aperta um botão e resolve. Com certeza. Né? Você tem que trabalhar muito, mas a gente tem trabalhado muito para esse tipo de situações, para você melhorar a experiência do nosso cliente. Eu acho que esse é o desafio que toda empresa tem, ou seja, quem é empresário aí, não sei se concorda ou não, mas é o que eu acredito. E para quem está empreendendo e querendo empreender, se preocupe com a satisfação do seu cliente, Exato. Com a experiência dele. Eu vejo nesse mundo dos negócios, produto todo mundo tem. Hoje você é acessível, a internet te entrega, as lojas físicas te entregam, mas é diferente a experiência que ele tem de consumo, né? Houve um tempo em que a humanidade ela foi muito para o lado tecnológico, tudo muito rápido, né? Aquela coisa ali ligeira, e se esqueceu um pouco da experiência do lado humano. Eu acho que com tudo isso que a gente passou nos últimos quase 2 anos, fez refletir muito sobre essa relação do humano com humano, gente entendendo como gente, não querendo mais falar somente com uma máquina, vamos pensar. As pessoas elas querem ter uma experiência de consumo, entrar numa empresa e ser bem tratado, valorizado, quer ser impactado. Eu acredito que é isso que você quis passar agora. Exatamente. Com a questão... Elas querem se sentir únicas. Né? Únicas, né? Importantes. E as empresas que se atentarem para isso, eu tenho certeza que elas se mantêm no mercado aí por muito, muito tempo. Mas algo assim que eu extraí de uma das suas postagens que me chamou muita atenção, é uma fala sua que diz assim: muitos de nós queremos construir uma história e às vezes não nos damos conta que a todo instante estamos escrevendo a nossa história em nosso livro da vida. Me fale sobre isso. Bom, isso eu acho que é aquela, tipo como aquela frase, né? Eu sou indeciso, não vou tomar uma decisão agora, mas simplesmente o fato de você não tomar uma decisão, você já tomou. Então, é tipo aquela ampulheta, né? A gente tem uma ampulheta lá, carinha caindo, e os nossos segundos da vida estão passando. A diferença é que a gente não sabe quando termina. Mas as páginas estão sendo escritas. Não importa se a gente está acordado, se a gente está dormindo, se a gente está sentado, se a gente está fazendo, está indo. Então, você está escrevendo o tempo inteiro. Então, se for para escrever o tempo inteiro, eu sempre penso e acredito, e obviamente que com os defeitos que todo mundo tem, a gente tem, né? Mas a gente tem que procurar escrever, ou seja, a gente tem que procurar errar acertando, ou seja, né? Cometer erros novos, fazer coisas diferentes, coisas que mudem, né? Tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas que estão próximas da gente. Com certeza. E uma das características que eu vejo das pessoas de sucesso é que elas são persistentes. E essa é uma característica sua também, que uma das frases que você escreveu e que me chamou a atenção é: faça as coisas até darem certo. Não é para darem certo, mas até darem certo. Exatamente, porque
às vezes, né, tipo assim, é aquela uma outra frase que eu gosto que tem muito a ver com essa tipo, se a gente não enfrenta um desafio, esse desafio vai ficar o nosso limite, porque você sempre vai estar preso naquilo ali. Essa era a próxima frase. Então, e aí, quando você tem esse tipo de situações, né, você não pode desistir, né, porque a persistência é que ganha. Ou seja, não é aquela pessoa que não estuda e que tira 10 numa prova. O que vale é a consistência de você tirar lá 7, 8 em todas as provas. Porque se alguém tira 10 numa e 0 na outra, fica com 5. Exato. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. Né? A gente não pode desistir porque as dificuldades elas estão aí e elas vão cada dia vir mais ainda. Para serem vencidas, né? Eu lembro que a minha mãe dizia assim muito para mim, e ainda bem que ela falava, né? Menino, mas você é teimosa. Eu falo, mãe, ainda bem que eu fui uma criança teimosa, porque eu me tornei um adulto teimoso. E o teimoso, ele é persistente, então ele faz até as coisas acontecerem, né? E assim a gente se torna adultos que indesistíveis. As pessoas falam para mim às vezes, nossa, mas é tão difícil fazer determinada coisa. Aí eu brinco, gente, difícil é que os caras fizeram lá no Emirado Árabe, né? Fizeram um formato de uma palmeira no meio do oceano e conseguiram construir uma cidade. E agora, como não bastasse, eles criaram o Mapa Mundi também e estão reproduzindo o mundo, né, onde existia só água salgada, para que você tenha a experiência de ir naquele local e você ir no Brasil lá, né? E ver a cultura, a comida, e assim eles reproduziram do mundo inteiro. Então, eu penso que para pessoas como você, né, que se tornaram homens de sucesso, mulheres de sucesso, são pessoas indesistíveis, pessoas que acabam sendo persistentes e, de uma certa forma, vamos popular, teimoso, mas é porque você sabe onde você quer chegar. Então, sabe o caminho que você também tem que percorrer, né? Tem que ter foco e tem que ter objetivo, porque, de fato, a vida não é fácil. Mas é aquela coisa, né, assim, né? Você tem que fazer do limão uma limonada, né? Não pode encontrar uma dificuldade e parar, né? E desistir no primeiro momento. Desistir também, né? Tem que seguir, como tem um filme, não lembro qual é, desistir não é uma opção, não pode ser uma opção. Porque dificuldades, você sempre vai encontrar. Mas a palavra mesmo, quando ela coloca dificuldade, ela já deixa claro que é difícil, mas ela já foi superada. Então, a gente pode superar. Se alguém já superou, por que a gente não pode? Não vai também. E para quem ainda acha que pode ser, talvez, mas isso então é impossível, né? O impossível ele só é impossível até que alguém faça, né? Porque alguém vai fazer, qualquer coisa. Por exemplo, alguém criou o avião, né? O Santos Dumont, por exemplo. Ninguém imaginava. Agora, ninguém falava, vamos ir para Marte, estão fazendo. Não vamos ter os carros voadores. Daqui a 2, 3 anos já estão falando que talvez tenha os primeiros, né? Para você ver e tal, e operando de verdade. Então, assim, o impossível é impossível até alguém fazer, porque alguém vai fazer. Exatamente. Sempre vai ter alguém que vai sair na frente. Até uma determinada vez a gente estava num ambiente e falou, nossa, como que a pessoa que inventou a lâmpada, ela teve tanto sucesso? Ele falou, está olhando ali? Ele falou assim, ele viu primeiro. Então, aquela pessoa que vê primeiro, o cara que inventou a lâmpada, ele viu primeiro. Então, assim, esses desafios, né, que a gente tem de estar todo dia superando. Mas eu vi também que você, de vez em quando, está palestrando, sobe num palco, e esses dias eu vi você falando sobre o poder da ação, é algo que me chama muito a atenção, que eu imagino que homens e mulheres de sucesso também entendem que, para ter sucesso na vida, os 11 pilares da vida tem que estar rodando na roda da vida. Isso é importante para você? Sem dúvida, né? Porque você não tem como separar, né? Dizem, você separa o profissional do pessoal, isso e aquilo. Não tem. A vida da gente é uma só, ou seja, a gente brinca, é tudo junto e misturado, e a gente tem que dar conta de tudo. E se você não tiver bem em uma área da sua vida, você vai ser como uma roda, que você falou, né? Vai ter um pedaço lá que a hora que ela for girar, ela vai bater um buraco e vai chacoalhar o resto, né? Então você tem que procurar viver a sua vida de uma forma completa, ou seja, em todos os sentidos, profissionalmente, pessoalmente, com os amigos, com a família. E isso você tem dividido com outras pessoas, então, sim, porque para subir num palco e ter lá centenas de pessoas te ouvindo. Na verdade não é tanto assim, mas porque como eu era presidente da associação, a gente sempre fazia eventos, eu sempre procurei trazer, né, para um evento de tecnologia técnica pessoas para falar sobre como a gente tem que se desenvolver. Mas, como você citou, né, o Poder da Ação, o livro, né, do Paulo Vieira, eu acho que é um livro assim, que ajuda muito, né, eu gosto muito desse livro, tanto é que eu sempre tenho esses livros lá. E quando eu às tenho vezes caixa para dar presente. Exato, eu tenho lá conversando com alguém, falando, não sei o que, eu falei assim, se você não se importar, eu tenho um presente para você, tem um livro aqui, sempre distribuo, né, já distribuí também alguns livros do Poder da Ação para as crianças também, acho que é bem legal, muito bom, para quem é pai e mãe, comprar e dar para os seus filhos, vale muito a pena.
Então, é isso aí. Eu gostaria de que você deixasse aqui para nós e falasse para as futuras gerações qual que é o legado que você quer deixar. Olha, essa é uma pergunta difícil também, né? Mas, primeiro, né, eu queria agradecer aqui todo mundo, vocês da Associação Comercial dos Vizinhos, né? Eu acho que eu mesmo, por exemplo, também já participei de outras ações comerciais, e a gente vê que aqui na nossa região, a Associação Comercial dos Vizinhos, ela também inspira as outras associações, né? Faz um trabalho diferente, promovem a feira aqui dos Vizinhos sempre muito bem, né? Expo Vizinhos. E quando eu penso no legado que eu quero deixar, né, eu sempre quero deixar uma história, ou seja, eu quero deixar que as pessoas que estão perto de mim, né, meus filhos, meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, que olham e falam assim, olha, ele foi uma pessoa que sempre procurou trabalhar e fazer a diferença, não só para ele, quanto para as pessoas, né? Eu acho que esse é o legado que eu quero deixar, né? Ou seja, de não, fez aquilo, mas, ou seja, que a caminhada foi boa e valeu a pena, né? Então, esse legado é tanto para mim quanto para as pessoas que estão isso é muito importante. A diferença que você fez na vida das outras pessoas é algo que se torna, faz você uma pessoa imortal, né? Então, eu também gostaria de agradecer a tua presença aqui. Para nós é um prazer te receber, né? Dizer que a nossa casa é sua casa, está sempre de portas abertas para te receber. E fica as considerações finais, se você quiser deixar uma mensagem. Encerramos por aqui. Olha, de mensagem só quero deixar que, se você tem um sonho, acredite nele, porque, como eu falei antes, impossível é impossível até que alguém realize. Nada é impossível para quem acredita e tem persistência de encontrar. No mais, obrigado mesmo. Agradeço aí a todos da Associação Comercial dos Vizinhos que faz um trabalho, né, a atual gestão, as outras gestões, que a gente sabe que esse é um trabalho contínuo de muitos anos e que também vai continuar por muitos anos. Então, a gente espera que a Associação dos Vizinhos continue sempre seguindo em frente como está seguindo, e eu, o que eu puder colaborar também, sempre estou à disposição. Agradeço muito o convite, obrigado mesmo. Obrigada a você, querido, e a você que nos assistiu até agora. Até a próxima, e encerramos aqui o Inspire-se. Valeu, um abraço.